E aí depois veio o casamento, veio Gabriel Monteiro, veio Aí Gisele. então imagina. Então, voltando à sua pergunta, então imagina que eu vou crescendo, momentos que eu saía na sociedade, tive um momento muito marcante que eu estava diante da morte. Em outras ocasiões na minha vida, eu pressenti a morte presente, mas essa foi uma marca muito forte, porque eu estava na Baixada Fluminense, eu e mais 3 elementos. Então, daqui a pouco, os caras entraram numa de nos matarem, até porque ele entrou casualmente na situação. Então, era eu e mais 2. Sim. E um terceiro entrou na situação. Então, éramos 4. Então, naquele momento ali, nós íamos morrer, depois de mais de 1 hora de pancada, num terreno baldio, e, posteriormente, a definição para nos matarem era aonde? No terreno baldio ou no topo do morro e joga o corpo. Então, isso aconteceu. Então, numa filha indiana, esse primeiro elemento que entrou durante um período ali que estava, ele entrou, foi subir no morro, um desarmado, um armado. Atrás, um desarmado, um armado. E, por fim, eu era o último, éramos 4, né? Todo mundo desarmado entre nós. Só que, por último, eu estava... na verdade, ali era o seguinte, era o Paulo, mas o amigo dele e eu. E entrou esse quarto. E aí, por fim, os caras... Esse elemento primeiro, ele correu, e nisso os caras tiraram as armas de nós e começou a atirar. E aquela voz falou para mim, minutos antes, não morrerás. E aí, quando eu ouço aquela voz, e dentro de mim, eu entendi o seguinte, chegou a hora da minha morte. Chegou a hora da minha morte. E, consequentemente, eu entendi que um morre de uma idade, outra morre de outra forma, e ali eu iria morrer daquela maneira ali, na base da violência. E aí, de repente, quando começamos a subir o morro, aí o primeiro correu, quando ele correu, os caras sentou o dedo. Daquele que sentou o dedo, aquela voz, agora é contigo. Eu comecei a correr em zigue-zague, E aí, quando eu fui dar por mim, eu já tinha saído numa rua, que eu não sabia onde, e quando eu fui ver, eu tive curso para uma outra rua, e aí todos eles se dispersaram. E, quer dizer, esse foi um momento que eu faço questão de registrar, que marcou muito a minha história. Sendo que, aí eu entro num versículo bíblico, que se eu for em 100 lugares, eu vou falar a mesma coisa. Antes de te formares no ventre da tua mãe, eu, Deus, já te conhecia. Então, Jeremias capítulo 1, versículo 5, testifica isso. Por que razão? Porque Deus, já através desse versículo, estava falando comigo que ele tinha uma grande história, tem uma grande história na minha vida. Então, eu vou seguindo a minha vida, vou buscando espaço na sociedade, até que eu me caso, e aí me caso, e 10 anos depois, minha esposa, ela está grávida, casualmente, porque nós não procuramos que ela viesse a ficar grávida, porque eu não tinha condição financeira, e aí quando nasce Gabriel. Então, e o Gabriel, eu já nesse tempo, eu já estava familiarizado com o segmento cristão, porque antes eu tinha uma vida revoltado, dissoluto, fazia aquilo que eu achava, né, que eu poderia fazer. Já nesse momento, não, eu já tinha uma sensibilidade cristã, aonde, quando eu soube que minha esposa estava grávida, eu então comecei a ministrar na barriga dela, apresentar a Deus. Quando eu peguei o exame pela primeira vez que deu positivo, que ela estava grávida, apresentei a Deus, consagrei a Deus. E quando ele veio à luz, e então ele saindo do centro cirúrgico até o apartamento, o quarto, que a minha esposa estava, então ali quando ela chegou, estava tudo, quando ele chegou naquele carrinho, estava tudo, né, versículos bíblicos, um ambiente oportuno. E ali eu peguei ele e apresentei a Deus, Senhor, que essa criança seja para a glória do teu nome. 7 dias depois, nós estávamos na igreja e o pastor levantou e apresentou o Gabriel. Então, quer dizer, tudo isso é algo que é o compromisso de Deus, porque quando nós consagramos, e aí na Bíblia você vê que o povo de Deus, aonde chegava, consagrava a Deus. 3 coisas eles faziam. Eles, independente da ordem, eles plantavam uma vinha, uma semente, eles cavavam um poço e montavam um altar.
Sim. erigir um altar ao Deus de Israel. Então, a vida do Gabriel sempre foi assim. Toda a trajetória dele, nós sempre apresentamos e colocamos junto a Deus essa responsabilidade.